Paz do Senhor, irmãos, estamos mais uma vez no nosso papo pastoral e continuando, né, como nós temos falado sobre avivamento e cada vez falado sobre uma determinada situação, né, algumas mensagens específicas sobre áreas do avivamento. E agora, essa semana, estamos falando sobre as condições, né, sobre o avivamento. E trouxemos para esse papo pastoral a ideia de colocar o foco em Deus como uma das condições para o avivamento. Novamente, eu, pastor Tiago, pastor Jaqueline, estamos aqui para podermos falar mais sobre esse assunto. Para você ter ideia, Romanos 11:36, e é bastante interessante observarmos isso, diz o seguinte: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17 diz: ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Ou seja, Abacuque 2:14 diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Em todo momento, aqui, tanto Paulo, Abacuque, na sua carta, Paulo aos Romanos, a epístola de Paulo a Timóteo e Abacuque também falando, a ideia é sempre glorificar a Deus. Tudo é para Ele, tudo vem dele e tudo é para Ele. E é importante entendermos que em épocas de busca de Deus e de avivamento espiritual, a igreja corre o grande perigo de desviar o foco de Deus para outras coisas. Tá? E é sobre isso que nós queremos falar. E a importância de estarmos conscientes de que a fonte do avivamento é Deus. Jesus Cristo e o Espírito Santo são essas fontes. E que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, quando esse papo pastoral ele vai correr nesse sentido, de que tudo, o foco do avivamento é Deus. Tudo é para a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, nós precisamos observar alguns perigos que nos rondam e nos tiram do foco verdadeiro para esse avivamento. Tá? Então nós podemos estar pensando, vamos estar pensando em 3 focos aqui que vale que nós tenhamos bastante atenção. E o que nós podemos ir pensando a princípio sobre tudo isso? Acho que vale o alerta para a gente, né? De que tudo que Deus faz não é maior do que o próprio Deus. Deus criou e nenhuma criatura é maior do que o seu Criador. Então, o avivamento é algo muito grande para a gente. Tem uma série muito famosa chamada Transformações, que é uma série que conta os avivamentos em vários lugares do mundo. Nações que passaram por avivamento, por exemplo, as Ilhas Fiji, né? Mas quando você olha para tudo aquilo, e é estupendo, é uma coisa que mexe até com a natureza. É algo muito natural e sobrenatural ao mesmo tempo. Mas diante de tudo aquilo, a grande fala que permanece para mim é de que tudo que Deus faz não é maior do que Ele. Tudo que Deus faz deve apontar para Ele. Deve levar glória para Ele. Mas nunca se equiparar a Ele. E esse acho que é o nosso risco, porque, bem, já registra a Bíblia em Êxodo, que a gente sempre vai querer formar um Deus a partir do Deus que nós cremos, né? A gente sempre vai criar um bezerro de ouro. É a nossa tendência, a gente quer, a gente gosta disso. Até a gente que é evangélico, que fala tanto contra a idolatria, mas a gente sempre cria um jeitinho, um alguém ou alguma coisa para a gente se apegar, né? E ainda no nosso meio pentecostal, acho que tem muito mais dessa questão. De ouro, eles ficam passando por nós aqui. Então é uma tentação real, né? E vale a pena a gente pensar hoje que a gente deve se preparar para o que Deus enviará, mas não comparar nada do que Ele enviará a Ele mesmo. Jaqueline,
Um dos pontos aqui de foco, e que nos tira, na verdade, do verdadeiro foco em relação ao avivamento, é, de, e tira o nosso foco de Deus em relação a pessoas. Tá? Muitas vezes nós podemos cair no erro de pensarmos que seres humanos podem produzir um avivamento espiritual. O que nós podemos pensar e falar sobre isso? Eu queria falar exatamente nesse aspecto, nesse momento, e já que nós entramos nisso, tanto pessoas como pessoa, né, de assumir esse papel do avivamento, esse centro do avivamento. E o que nós ouvimos muito hoje é isso, é ir atrás de pessoas para buscar a Deus, os bezerrinhos, né? Pessoas acabam se tornando bezerros. E é claro que Deus levanta pessoas, é claro que Deus levanta líderes, mas o problema é quando nós colocamos essas pessoas no lugar de Deus. E aí essa pessoa manda ir para lá, eu vou para lá, essa pessoa manda para cá, manda para cá. Hoje à tarde eu tive uma conversa tão agradável com duas irmãs nossas, e a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Esse movimento do avivamento, as profecias, os profetas, o quanto eles erram também. E quando essas profecias erram, quando esse mover que nós achávamos que era avivamento falha, como é que eu fico? Então isso vai depender muito da minha posição diante de Deus. É Deus ou é o profeta? É Deus, é a palavra ou é a palavra do profeta? Porque os profetas erram. Eles confundem as mensagens. O lado humano vem, e por isso que nós temos que voltar para Deus. Ok, recebi a palavra, recebi a mensagem, recebi essa porção, e o que eu vou fazer com ela agora? Engolir ela abaixo ou vou pôr na mesa? E peraí, vamos passar pelo crivo, primeiro, da palavra de Deus, e segundo, que lugar ela está entre eu e Deus? Ela está acima de Deus? Ela está me impedindo desse relacionamento com esse Deus? Ou ela me leva para mais perto de Deus? Mesmo diante das frustrações. Porque às vezes as pessoas nos frustram. E tudo bem, isso é normal. Todos nós estamos sujeitos tanto a sermos frustrados como a frustrar. E aí, muda o meu relacionamento com Deus? Por isso que acontecia muito antes. Eu não vou mais para aquela igreja porque o fulano está lá. Eu não vou mais porque o pastor falou isso para mim. Opa, então meu relacionamento com Deus está baseado em pessoas e não nesse Deus. E jogando luz para essa palavra avivamento, mas o que eu escuto muito e também o desejo do meu coração é: eu quero conhecer Deus, eu quero experimentar Deus, eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu não preciso de ninguém para isso, eu só preciso dele, da busca dele, do relacionamento com ele, da pessoa dele, para que isso de fato aconteça. E aí? E aí que hoje parece que é um pouco delicado falar sobre isso, né? Porque assim, nós três aqui somos pessoas que creem, por exemplo, na contemporaneidade dos dons. Isso pra gente não tem conflito nenhum. Nós cremos que pessoas podem orar em línguas, nós cremos em profecias, né, as palavras de conhecimento, nós cremos nas revelações, né, nesse sentido das visões divinas, cremos em cura, cremos em expulsão de demônios. Mas quando a gente fala sobre o zelo a respeito disso, nós somos taxados como gente fria, gente descrente, gente que engessa o Espírito Santo. Quantas vezes eu ouvi isso? Exato. Por quê? Porque nós somos só teólogos, a gente só gosta de teologia. E a teologia esfria o crente. Não. Eu acho que a coisa melhor que, por exemplo, meu testemunho pessoal, que me aconteceu nos estudos bíblicos que eu tive e ainda tenho, é que me fez perceber que todos os homens são seres caídos. Todos os homens constituem aquele grupo de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A única pessoa que é admirável para mim, a única que me arranca o suspiro, o único que ainda me enche os olhos e não tem como não ficar deslumbrado em olhar para ele, ouvi-lo, percebê-lo, senti-lo, conviver com ele é Jesus. Então não é que a gente rejeita as pessoas. Porque quando a gente lê, por exemplo, Heróis da Fé,
Se você ainda não leu, acho que é um livro que você deveria ler. Heróis da Fé é um livro que toda vez que eu leio, eu choro. Porque eu olho para aquele povo e eu falo assim, meu Deus do céu, parece que eu não estou fazendo nada. Eu preciso dar mais da minha vida, eu preciso me dedicar mais, eu preciso me esmerar mais no reino de Deus. Então aqueles homens nos inspiram. Aquelas mulheres mostram pra gente pessoas que amam ao Senhor. Mas o que eu percebo neles? Que é o que eu vejo às vezes pouco nesses muitos homens, né, que a gente tem, nesses muitos nomes que aparecem hoje em dia. O que o apóstolo Paulo fala. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não está falando para nós imitarmos ele. Paulo está falando para a gente imitar a imitação dele. E ele está imitando Jesus. Então, me imite enquanto eu imito Cristo. Então, Paulo não está chamando atenção para ele, está chamando atenção para Jesus. Então, no avivamento, não importa se o instrumento vai ser o pastor Ailton, a pastora Jaqueline, o pastor Tiago, o pastor Guilherme, o pastor A, B, C, o fulano de tal, o intercessor. Não é para o nosso nome entrar na história como, uau, eles trouxeram o avivamento. É para as pessoas olharem e falarem assim, nossa, a vida dele era tão dedicada a Jesus. Tudo que ele falava tinha Jesus. Quando ele orava, a gente via Jesus. Tudo na vida dessa pessoa falava de Jesus. As pessoas precisam ser motivadas a Jesus. Eu acho que essa é a questão aí. Pessoas são muito importantes. Eu acredito piamente nisso. Se a gente não acreditasse, não congregava. Mas para quê? Para eu só ver para eu só ver o outro? Não, para eu ver Jesus nas pessoas. Eu acho que esse ponto é legal para a gente. É interessante quando nós começamos a falar de pessoas e avivamento, e algumas coisas, alguns termos se tornaram bastante confusos na cabeça do homem. Eu lembro que quando eu estava na MISPA e eu ia sair da missão, e nós não iríamos mexer com nenhuma igreja. Estava bem no finalzinho da faculdade, inclusive. Nós não iríamos assumir igreja nenhuma, e o foco nosso também era vir para Anápolis e estar com a questão do cuidado dos missionários, o cuidado dos pastores, e Deus estava fazendo as coisas acontecerem. Mas eu lembro que quando eu saí da missa, eu lembro que teve, e Jaqueline lembra muito bem disso, eu lembro de um missionário falando, porque nós fomos ser itinerantes, era assim que a gente ia se manter. Se eu não estou assumindo igreja, as ofertas que viriam através de pregações, as pessoas iriam ajudar a gente. E a palavra era que eles vão passar fome. E o casamento deles vai acabar porque o Ayrton não é pregador avivalista. Sabe? Então essa palavra avivalista, ela está inserida na ideia do avivamento, do pregador que vai para a igreja para levar um avivamento, que se tornou muito comum isso. Fazemos congresso de avivamento e definimos a igreja agora vai ser avivada a partir de congresso de avivamento. Ou no congresso só. Ou no congresso de avivamento. Eu lembro muito disso dos conferencistas internacionais, não sei se vocês lembram, que é quando falava, vai vir um conferencista internacional, né? Ou seja, a pessoa passou por 2 países ou um país e virou conferencista. Era chique falar para muitos que era conferencista internacional. Então a ideia era a seguinte, vai vir um avivamento através daquele conferencista ali. Né? Nós vamos fazer uma campanha evangelística, um movimento, não era a palavra campanha, era um movimento evangelístico cruzada evangelística que viria um avivamento. E lembrando que, é interessante isso, que o maior pregador do último século, e talvez o que mais soube fazer cruzada evangelística, não, talvez não, o que mais soube fazer cruzada evangelística que levava multidões, chamava Billy Graham. E avivamento para Billy Graham não era nada que a gente imagina. Sabe? Era para falar de Jesus para o pecador. Era isso. Não tinha o sobrenatural que nós vemos. Eram pessoas se convertendo a Jesus Cristo. Praticamente você não se via por. Então, parece que nós mudamos. E é interessante porque Lucas 17:10 diz, por isso que Jesus exortou, né?
Assim também vocês, quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É esse o nosso papel. Nós somos servos inúteis. E aqueles que nós colocamos como grandes, mas sempre agiram como servos inúteis. Por exemplo, vamos sair aqui do Evangelho, Lutero, Calvino, John Wesley, John Edwards, eles agiram com humildade como servos inúteis. E Deus os usou. Lembrando que o Wesley foi uma marca, mas a glória era para Deus. Né? Então, Antes eram os países que o pregador visitava, né? O conferencista internacional. Hoje é o número de seguidores que Sim. faz dele ser o top dos tops. Exato. Quantos seguidores você tem no Instagram? Aí você se coloca acima dos outros, né? Como se fosse muito importante isso. Isso não é nada. Isso não é nada. Tudo isso é sopro, é vapor. Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Mas é porque acho que pegaram até igual. Antes não podia, todo mundo falava que era crente. E de fato, nós somos crentes em Jesus. Não tem problema nenhum falar que é crente. Não, agora não pode mais falar que é crente. Aí fala que é evangélico. Aí agora os artistas falam que são evangélicos. Não posso dizer mais que eu sou evangélico, eu sou cristão. Aí agora não pode dizer que é cristão. Aí agora é discípulo. Porque aí o discipulado se tornou, né? Não, eu sou discípulo. E agora? Não, agora eu sou servo. A gente pega o conceito da vida cristã e transforma até isso num título, para ser diferente do outro. Sabe assim, aí ele fala assim, não, eu sou servo, mas o meu falar de sou servo já me tornou maior do que o que diz que é crente, que é evangélico. Que é protestante. Sabe? O que está acontecendo? Que até a nossa linguística está ficando contaminada. Mas é que tal que está acontecendo o meu foco no outro e não o meu foco em Deus. Porque eu tenho que provar para o outro que eu sou alguma coisa. Que eu sou evangélico, que eu sou crente, que eu sou servo. E enche a boca para falar, né? Mas para quê? Para provar o quê? Então é para provar para o outro que é alguma coisa. Então o objetivo está sendo o outro e não Deus. E não Jesus nessa história toda. Porque o que menos Jesus fez foi se intitular. E quando ele se intitulava, ele calava a boca de todo mundo. Não tinha outdoor para ele. Não tinha status para ele. É o pai que falava. eu acho uma coisa interessante, que uma coisa é respeitar a sua função. Outra coisa é você ser dependente do seu título. Isso me preocupa hoje, sinceramente. Né? Tem hora que eu não sei se o título, e entenda isso, não é a sua função, o que você faz, mas o título, pastor, não sei até onde é bom ou não é bom. Quantos têm necessidade, que se alguém não chamar ele de pastor, antes de falar do nome, ele entra em crise. Ele entra em crise. Eu vi gente que eu chamei pelo nome, né? E a esposa dele chegou para mim e me chamou a atenção. Ele falou o seguinte, fulano não, pastor fulano. Sabe? E hoje nós estamos nessa necessidade de título apostólico, até patriarca nós temos, né? Nós temos um outro Abraão nos dias de hoje. Né? Esses dias para trás, eu vendo uma live de um pregador, ele tem confrontado muitos pastores, e o confronto dele é interessante em determinadas partes, tudo bem que é a hora que eu acho que ele exagera, mas o povo está tratando ele como o novo João Batista. Gente, João Batista foi lá atrás, não tem isso aí. Daqui a pouco nós estamos entrando em uma ideia de reencarnação, daqui a pouco você não está. Ah não, ele é um tipo. Né? Nós nos perdemos nas palavras. E é interessante, porque Lucas aqui ele fala que somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse é o nosso trabalho. Ponto. Parou aí. Segunda coisa, que eu acho que é importante nós discutirmos aqui, que muitas vezes nos atrapalha colocar o foco em Deus, são as bênçãos. Sim. E ela no sentido de desviarmos os olhos do abençoador e focarmos na bênção, sabe? É lógico, né, que as bênçãos vêm das dádivas, misericórdias de Deus, mas parece que muitas vezes a bênção virou termômetro para definirmos ou não o avivamento, sendo que não é a bênção, é o abençoador.
sabe? Então, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, pelo outro deveria Então tá bom. vendo. Mas me permita, Tiago, mas na pregação sua de terça-feira eu gostei muito de uma colocação sua, que eu até reproduzi ela lá no grupo da igreja. Às vezes a nossa confiança não está em Deus, está nas coisas que Deus faz. E quando Ele não faz, abala. É bem isso que a gente estava falando, a mesma coisa das pessoas. Então, a mão de Deus, a obra de Deus ficou maior que Ele. Que é isso que você começou a falar para nós. E a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. Então, eu não estou recebendo a bênção, então eu não vivo com Deus. Ou agora, né? Não, eu fiquei doente, eu tive Covid-19, eu não tive não, tá? Só um exemplo. Eu tive Covid, então, porque falam, né, do primogênito, a morte que pulou lá a casa dos primogênitos de Israel. Tá vendo? O sangue não estava sobre a sua casa. Não tem nada a ver com isso. Eu posso sofrer enfermidades, eu posso ficar doente, eu posso sofrer aflições e ainda assim viver de fato um relacionamento muito mais profundo com Deus. Mas as pessoas também observam isso. Quanto mais abençoado, mais intimidade você tem com Deus. Gente, sendo que a bênção é consequência. Eu gosto do salmo que diz que as bênçãos seguirão aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que obedecem os seus preceitos. Acompanharão, seguirão. Olha, eu não preciso correr atrás de bênção, não. Ela que vem atrás de mim. E na medida certa, da forma como Ele quer e quando Ele quer. Então não preciso correr atrás de bênção, não. E nem usar isso como um termômetro para dizer se o relacionamento do outro é melhor ou pior que o outro em relação a Deus. É interessante. Por isso que eu falo que às vezes as pessoas falam que a gente é frio. Não é, não tem como. Olha só como a Bíblia é perfeita. As pessoas ficam se mensurando por bênçãos. Mas a Bíblia nos ensina que coisas naturais, por exemplo, como o nascer do sol e o cair da chuva, é uma bênção. É um princípio bíblico. E a palavra diz que isto é tanto para o justo como para o injusto. Isso se chama graça comum. A gente crê nisso, que existe uma graça especial, que é sobre a igreja de Jesus, a salvação, as bênçãos espirituais em Cristo, mas existe a graça comum. É a graça que, por exemplo, faz um artista que não é cristão, um médico, que me atende, que atende você, que não é crente, mas é um excelente profissional, que você até indica para outras pessoas, mas ele não é crente. Mas por quê? Porque a graça de Deus está sobre ele, não no sentido talvez de salvação, né, essa graça especial, até esse momento, mas ele recebeu essa graça comum que opera as coisas naturais do dia a dia, da vida, para que o mundo funcione. Ótimo. Então, pessoas no mundo inteiro estão sendo abençoadas todos os dias. Todos os dias. Nem por isso significa que essas pessoas herdarão o reino dos céus. Aí entra, acho que é a dimensão do que é bênção pra gente. Porque, por exemplo, tem um texto na Bíblia que me incomoda, não o texto, mas o título que colocaram nesse texto. Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Aí você começa a ler, o texto não fala assim, a bem-aventurança de viver. Não. Bem-aventurado. Não está falando de algo, está falando do indivíduo, da pessoa. Na verdade, esse texto, na minha Bíblia, eu risquei e coloquei os bem-aventurados, porque para mim não tem nada a ver com bem-aventurança. São bem-aventurados, ou seja, quais são as bênçãos dessas pessoas? Eles são pacificadores. Eles são misericordiosos, consoladores, gente perseguida por amor ao Evangelho. Pobre de espírito. Os que choram, não é quem fica chorando. É quem chora pela miséria do coração, em tristeza pela pecaminosidade diante de Deus. Essas pessoas são abençoadas. Então a bênção na Bíblia tem muito mais a ver com quem eu estou me tornando em Cristo Jesus do que com o que eu estou recebendo de Jesus. O que eu recebo de Jesus é muito bom. Quem não gosta de ser abençoado? Eu oro por bênçãos. Sim. E não tem problema nenhum orar. Mas eu entendo, quando eu estou orando pelas bênçãos, que mesmo que eu não receba a bênção que eu estou pedindo, eu estou recebendo as bênçãos de quem eu estou me tornando.
Esse Tiago aqui não é mais aquele Tiago. Irmão do céu, isso é bênção demais, viu? Como isso é bênção? Porque olhar para aquele Tiago, misericórdia, Jesus. Eu preciso muito que Jesus me abençoe para que eu seja o bem-aventurado lá de Mateus 5. Então, o que às vezes a gente foca é muito no que Deus vai dar e não no que Deus está fazendo. E essa é a grande bênção do Evangelho. De que talvez aqueles que não tiveram certas bênçãos nessa vida, mas ouvirão: vinde benditos do meu Pai, e entra para o gozo eterno que é preparado para você antes da fundação do mundo. Tem bênção maior? De conhecer a Jesus? De ser amigo? Não tem. Então essa dimensão de bênção eu acho que a gente está perdendo, né? E aí essas me perdoe, mas pseudo-igrejas que só vendem bênçãos estão conseguindo enganar o povo, porque está fazendo o povo acreditar que é mais importante ter e fazer para provar algo para alguém do que se tornar alguém em Deus. E nesse cenário que nós estamos, eu até vi uma postagenzinha que falava assim: cadê os coaches? Cadê os pastores da prosperidade? Cadê os pastores da positividade? Cadê todo mundo? Sumiu. Ficou quem? Os pastores do rebanho, que estão encarando aí o desafio de pastorear no meio de uma grande crise. Porque cadê agora o pensamento positivo? Não está funcionando. Está todo mundo no caos, não tem mais para onde correr. Cadê a prosperidade? Dinheiro não vale mais nada. Não tem mais o que comprar, não tem mais para onde ir. Para que juntar dinheiro? Então desmoronou uma parte. Mas é claro, a gente sabe que isso vai passar, nós vamos voltar à vida normal e todas essas teorias e teologias vão voltar também. E aí, e o nosso coração vai estar pautado onde? E aí nós temos que lembrar de uma coisa, que vai passar o Covid. Isso nós sabemos. Mas lembre-se, eu ainda acredito que ele faz parte de sinais. E vai ter aqueles que num primeiro momento apavorou, quando veio, fechou isso, fechou aquilo, e que agora que vai poder abrir tudo de novo, aos poucos vão começar a esquecer do perigo que passaram e vão ficar levando as coisas light do mesmo jeito. Só que a gente não sabe que amanhã pode vir uma coisa pior. A gente não sabe o que está para vir. Então, que lição que nós vamos tirar de tudo isso que está acontecendo? E a memória do povo é curta. O povo nós, né? Sim. É curta. A gente esquece muito rápido as coisas. A história mostra o quanto nós temos a pouca memória. E por isso que a Bíblia insiste tanto em trazer à memória aquilo que dá esperança, porque nós nos esquecemos. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins que serviram para nos ensinar. Israel fez muito isso. Deus livrava, anda na presença. Daqui a pouco o povo fazia besteira, volta pro cativeiro. Então, e esse momento aí reflete isso aí. Agora tá todo mundo na mesa, todo mundo tá crente, todo mundo tá bonitinho. Até quando? Porque o que vai valer não é a experiência de agora, não é esse momento, mas é o que Deus é e quem eu sou nele e que Ele é para mim. Eu acho que é um olhar que nós precisamos ter com mais cuidado. Nós temos uma facilidade de esquecer muito grande das coisas. Nós esquecemos. E isso que está acontecendo aqui, sinceramente, eu acredito como um aperitivo. Eu não estou sendo profeta do caos. Mas porque os sinais estão vindo, gente. Nós não ouvimos falar tanto em terremoto desde 2001. E agora é direto terremoto, tsunami. Nunca falávamos de tsunami. 2001, 2003 teve o primeiro tsunami. Ou seja, começamos a ouvir falar disso. E tantas outras coisas. Então, nosso olhar precisa ser mais cuidadoso nesse sentido. E em terceiro ponto, em terceiro lugar, quando nós falamos dessa questão que pode nos tirar do foco de Deus, nessa condição do qual nós temos que ter o foco em Deus, que pode nos tirar, é o próprio avivamento. O próprio avivamento pode ser perigoso para o avivamento. Né? Onde a gente pode passar a olhar muito para o avivamento e não olharmos para quem está enviando o avivamento. Também se torna perigoso. E é interessante porque quando nós começamos a ler a história dos avivamentos, notamos que o fogo do Espírito Santo começou a extinguir porque a glória de Deus foi sendo ofuscada. Quando começou a acontecer isso.
O avivamento, que é uma coisa que nós gritamos, ele pode se tornar, ele pode virar um bezerro de ouro. Gente, o que o pecado fez com o ser humano, né? Olha a bagunça na nossa cabeça. O caos que nós fazemos com as coisas. Aquilo que nós mais buscamos, aquilo que é de Deus, aquilo que vem dele, nos atrapalha tê-lo. Por causa dele, por causa da obra, por causa por aquilo que nós somos. Eu gostei tanto teve uma live, né, que a gente assistiu, que foi uma das melhores que a gente assistiu, com Hernandes Dias Lopes e Nicodemos, dizendo sobre, é castigo de Deus, como Deus é mau de estar fazendo isso conosco, né, a questão dessa doença. Não, é justiça. É justiça, porque nós não somos nada, nós somos pecadores. Nenhum de nós aqui se salva por si mesmo. Deus olhar para nós, por nós, não vai ver nada. Ainda lá na época de Noé, ainda viu Noé. Aqui não vai olhar nada. Mas o que nos faz justos diante de Deus é Jesus. E nós estamos guardados por esse Jesus, lavados por esse sangue. Agora, olha a confusão que é. E é por isso que nós nos perdemos no meio de todos esses processos. A gente, quando não tem problema, a gente cria um. A gente gosta de confundir, gosta de emaranhar tudo. É tão simples, é Deus. Não é mais nada, é só Deus. Mas ainda assim nós complicamos até a obra que Deus faz. Ficamos tão focados nas maravilhas que acontecem no avivamento, que nos esquecemos dele. Esquecemos dele. Interessante porque quando a primeira vez que eu fui para a Turquia, a segunda vez, e aí eu passei pelas 7 igrejas do Apocalipse, eu lembro que eu tinha ouvido já do Hernandes Dias Lopes, um estudo que ele já tinha feito sobre as 7 igrejas, né? E eu fui para lá e quando eu estive, a gente foi conferir melhor a situação, entender historicamente, buscar melhor tudo. E realmente era fato o que ele tinha falado, porque aí quando nós falamos das 7 igrejas, todo mundo coloca a igreja de Filadélfia lá no topo. Tá? É a igreja top. Só que se esquece de uma coisa muito importante, que houve um determinado momento na história que a igreja de Filadélfia não preparou uma nova geração para dar continuidade. E tanto é que não existe cristão nenhum naquela região da Turquia. Não tem não sobrou nada. Todos foram extinguidos. Acabou. Não houve não houve esse legado para outras pessoas. Em algum momento se parou isso. Então o grande perigo disso, e muitos avivamentos ficaram só naquela geração, só naquele povo. Não houve uma continuidade daquilo. Olha, vamos nos lembrar da época do Billy Hinn. Era um mover, né? O mundo parava para ver aquele homem. Cadê? O que ficou? Mais nada. Foi muito bom, nada, né? Foi muito, muito grande, muito espetacular tudo aquilo. Creio em muitas curas, creio naquele movimento. Mas cadê? O Deus, eu continuo mesmo. O mesmo Deus daquela época é o mesmo Deus. Mas mudou-se tudo. Não existe mais isso. Pelo menos não, né? No nosso contexto, no nosso mundo aqui. E é isso, se perde. Os movimentos vão. Por isso que são movimentos. As ondas do avivamento. Que elas são reais, são significativas, lindas, mas onda é onda vai e vem. Onda vai e vem, avivamento vai e vem. E cadê esse Deus que realmente transforma e me faz ver quem realmente eu sou e quem Ele é? Ele não vai, Ele não é uma onda. Eu até cheguei a lecionar sobre avivamentos no seminário, e uma coisa que foi interessante para mim foi perceber uma das características do avivamento segundo a Bíblia. Todo avivamento corrige a visão do povo a respeito de Deus. Então, sempre que Deus envia um avivamento, tem muita coisa errada. Mas está errado por quê? Essa pergunta que quando você estuda avivamento na Bíblia, você tem que fazer. Tá, Deus enviou porque o povo estava em pecado, o povo estava com problema financeiro, né, econômico, social, político. Mas se aquele povo
se entende que o povo de Israel era para ser governado por Deus, Deus governaria errado? Não. Se as coisas não estão dando certo naquele governo, não é porque Deus está falhando. Então, onde está o problema? Na forma como o povo vê e se relaciona com Deus. Então, a visão deles, o conceito deles sobre Deus precisava ser corrigido. Eu tenho a sensação, e a minha visão meio lúdica, pessoal, de ver avivamento, que é como quando você está conversando com alguém e a pessoa lentamente vai virando o rosto e você está conversando com ela e você quer que ela olhe nos seus olhos, mas ela está virando e você pega a cabeça dela e vira o rosto dela e fala assim, olha para mim. A sensação que eu tenho que avivamento é isso. Quando Deus está falando com a igreja, está se relacionando com a igreja e a igreja está olhando para qualquer outra coisa. Ela é atraída por qualquer outra coisa. Por pessoas, por ações. Exatamente. Né? Por coisas que ele mesmo está fazendo. Uhum. Mas eu não consigo, tipo assim, que coisa maravilhosa que o Senhor está fazendo e continuar na relação com ele. Não, eu fico falando com ele, mas eu estou olhando para o presente. Não estou mais olhando para ele. E parece que o avivamento, é a minha sensação, né? É quando Deus pega o nosso rosto e faz assim, olha para mim. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou o Salvador, sou eu. Porque, por exemplo, qual é a nossa visão sobre o Espírito Santo? Você pergunta hoje para as pessoas sobre Deus, é difícil para as pessoas explicarem, por exemplo, essa coisa de serem três, que é um. Aí você pergunta quem é Jesus, muitos crentes não conseguem responder uma resposta básica, tipo, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Filho de Deus, é o Deus encarnado que morreu, ressuscitou em carne e osso, está à destra do Pai. Quando você chega no Espírito Santo, então, vou falar coitado, porque o Espírito Santo não é coitado. Mas assim, quem é o Espírito Santo? São as línguas. Quem é o Espírito Santo? É o choro. Quem é o Espírito Santo? É o negócio que eu sinto aqui dentro. Quem é o Espírito Santo? É o arrepio, é o tremor, é o cair, é a visão. Não. O Espírito Santo é Deus. É uma pessoa da divindade. Ele é Não é uma eterno. sensação. É uma pessoa. Ah, ele é o fogo, ele é o vento. Não. Isso daí é até heresia. Panteísmo. Ele não é vento, ele não é fogo, ele não é ar, ele não é o Capitão Planeta, não. Não é o sol. Sabe? Ele é Capitão Deus. Nós vamos lá pro Egito, né? Que fazia isso. Eu preciso me curvar diante do Espírito, eu preciso depender dele. Eu nunca vou me arrepender de um pecado sem a ajuda dele. Ele é essencial na vida cristã. A gente supervaloriza dons no avivamento. Porque a gente não ora por avivamento, pedindo um avivamento por consciência de receber esse renovo que nos leve para Deus. Não é porque a gente quer ver manifestação de dom na igreja. E dons extraordinários. Dom de misericórdia, de liberalidade, de hospitalidade, dom de missão, de pastor. Esses dons não são interessantes, não. Da abnegação, da exortação, não. Da palavra de sabedoria. Pobreza voluntária, então. Misericórdia, isso é do demônio. E é um assim, dom. E é um dom. O avivamento que faz, meu irmão e minha irmã, com que o seu filho, a sua filha, sejam chamados para a obra missionária. E os pais terem esse desejo. Como aquela mãe que envia os filhos para evangelizar as Ilhas Salomão. A mulher envia, acho que foram 6 ou 8 filhos dela para evangelizar. Todos os filhos que foram, cada um deles foi morto, somente o último que foi ouvido pela tribo. O último filho que conseguiu alcançar aquele povo para pregar o evangelho. Esse tipo de coisa a gente não quer. Né? Então, assim, avivamento é corrigir a nossa visão sobre Deus para corrigir nossa visão sobre a igreja. Eu penso que acho que algumas coisas são interessantes para nós refletirmos. E pensando na nossa igreja aqui, eu acredito que Deus tem nos proporcionado coisas boas, sabe? E eu vou exemplificar, entre tantas elas, a torre de oração, que a gente luta por isso e precisamos manter essa luta e aumentarmos isso. Hoje nós vivemos esse momento das cestas básicas, de ajudar, de pensar no outro, né?
o que nós temos que tomar cuidado, e tantas outras coisas mais, o nosso espaço, graças a Deus, Deus nos deu um espaço muito bom, um templo muito bom, sabe? Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande para tudo isso não virar bezerro de ouro. A partir do momento que a torre de oração se torna um bezerro de ouro, Deus não divide a glória dele com ninguém. A partir do momento que a cesta básica se torna um bezerro de ouro, Deus não divide a glória dele com ninguém. A partir do momento que esse espaço que nós temos aqui virar um bezerro de ouro, Deus não divide a glória dele com ninguém. E acho que o nosso acampamento também não pode virar bezerro de ouro. Nada do que Nossos pensa, pastores, nossos membros. Nossos membros não são bezerros de ouro, os pastores não são bezerros de ouro. Nada é bezerro de ouro. Tudo é para a glória de Deus. E eu acho que esse pensamento que Lucas trouxe, né? Somos servos inúteis, é o princípio que nós precisamos ter no nosso coração. Ou seja, nós somos chamados para sermos servos inúteis. Entenda, por favor, quando se diz essa palavra servo inútil aqui, o que Lucas estava querendo dizer isso? Ele estava devolvendo, sabe? Eles estavam se devolvendo para o lugar deles, não querendo estar acima de Jesus. Nós não podemos estar nessa posição acima de Jesus, né? Então, eu penso que nós temos que continuar orando para o avivamento, aprender cada vez mais sobre esse assunto. Eu creio que Deus tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Sim, precisamos buscar esse avivamento. Eu creio, novamente dizendo para vocês, que o cenário que estamos vivendo é para um avivamento. Eu acredito que nós vamos ver várias coisas quando nós retornarmos à normalidade. Eu não estou falando de cultos espaçados, né? 30% da hora, todo mundo voltar ao normal. Sim, muita gente vai vir para a igreja, acredito que vai ter gente que vai sair dele, vai acontecer um monte de coisa. Mas em meio a tudo isso, gente, vamos manter o nosso coração firme no Senhor, foco em Deus. Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se queremos um grande avivamento, nós temos que ter o nosso foco em Deus. E se esse avivamento vier, e eu creio que ele virá, a nossa responsabilidade ela não diminui. Ela duplica, triplica, quadriplica, porque nós temos que passar esse legado para outros e sermos humildes, porque nós não somos melhor do que ninguém se esse avivamento vier. Nós não estamos em competição com a igreja XYZ. Nós não estamos em competição com a cidade XYZ para falar de Goianésia virar um grande avivamento para o Brasil inteiro. Nós não estamos em competição com ninguém. Isso é perigoso. Nós não estamos em competição mundial. Não, é do Brasil que virá o grande avivamento. Isso também já foi um perigo. O Brasil é o celeiro mundial para missões. Isso virou orgulho no meio do coração do povo brasileiro. É daqui que vai vir isso, daqui que vai acontecer aquilo. Não, vamos parar com isso. Nós queremos o avivamento para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós queremos que esse avivamento seja na face da terra, nas igrejas, em todas as igrejas, que o nome de Jesus realmente seja exaltado em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Tá? Continuamos nossa programação normal. Amanhã nós temos devocional na sexta-feira, né? Sábado também, continuamos com os nossos devocionais também. Domingo, culto, guardando que o culto é ao vivo. Culto ao vivo, tá? Então já estamos podendo fazer isso. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.